Oi, pessoal, tudo bem? Na aula 9, agora a gente vai ver o método do escalonamento. Então, vamos lá? Bom, o que é, então, o método do escalonamento? O método do escalonamento consiste em transformar um sistema linear em um sistema linear escalonado. Esse sistema linear escalonado, ele é equivalente ao nosso sistema linear anterior, ok? O que muda? O que é, então, um sistema linear escalonado? Percebam que a partir da segunda equação aqui, a gente zera os coeficientes. Então, se a gente tem aqui um sistema de n incógnitas e n equações, a partir da segunda equação, a gente vai começar a zerar os coeficientes que multiplicam as nossas incógnitas. Então, a partir da segunda, a gente cancela, né? Torna nulo o primeiro coeficiente. Na terceira, a gente torna nulo tanto o primeiro quanto o segundo coeficiente, assim por diante. Agora, na última equação, percebam aqui que a gente só vai ter um coeficiente multiplicando nossa incógnita e a relação de igualdade aqui com o nosso termo independente. Dessa forma, já sai mais fácil nossa última incógnita, ok? E como que a gente faz isso, né? Bom, para fazer o método do escalonamento, a gente pode trocar as linhas de posição, somar ou subtrair as linhas entre si e multiplicar uma linha, mas quando a gente multiplica a linha, a gente multiplica toda a linha, ou seja, todos os seus coeficientes, por um número real diferente de zero, para conseguir aí zerar esses coeficientes. Vamos ver isso aplicado? Eu trouxe aqui um exemplo que fala o seguinte: com a proximidade do final de um ano, uma papelaria quis antecipar as promoções de material didático para o ano letivo de 2012. Foram colocados em promoção caneta, caderno e lápis. Então, eu chamei X de caneta, Y de caderno e Z de lápis. As três ofertas eram: a primeira, 5 canetas, 4 cadernos e 10 lápis por R$ 62, ou seja, 5x mais 4y mais 10z igual 62. A segunda oferta diz que 3 canetas, 5 cadernos e 3 lápis custam R$ 66. Então, 3x mais 5y mais 3z dá aqui R$ 66. E a nossa última oferta fala que 2 canetas, 3 cadernos e 7 lápis custam aí R$ 44. Portanto, a gente tem aqui a nossa terceira equação. 2x mais 3y mais 7z é igual a 44. Para comparar os preços dessa papelaria com os de outro comércio, o senhor Ricardo calculou os preços de uma caneta, um caderno e um lápis. As somas desses preços é: então a gente tem que encontrar o preço da caneta, ou seja, do nosso x, o preço do lápis, ou seja, o y, ou o z, desculpa, e o preço do caderno, é o y. Percebam que aqui a gente tem 3 incógnitas e 3 equações, por isso a gente consegue resolver aí nosso sistema. Bom, escrevendo esse sistema aqui, ó, na forma de matriz, a gente tem que todos os coeficientes que estão multiplicando aqui as nossas incógnitas e o termo independente vão para a forma de matriz, ok? Bom, então vamos lá. Agora a gente tem que escalonar esse sistema, ou seja, a gente tem que zerar esse 3 aqui, esse 2 e esse 3, ok? Então vamos pensar. O que eu posso fazer com essa linha e com essa linha para que este carinha aqui se torne zero? Lembra da propriedade da multiplicação? Que ax é igual a bx? Ou seja, se eu multiplicar essa linha aqui, ó, por 5 e subtrair 3 vezes a linha 1, eu consigo zerar esse carinha aqui, beleza? Agora, se eu fizer a mesma coisa aqui com a última linha, com a linha 3, se eu multiplicar esse coeficiente por 5 e subtrair 2 vezes essa linha aqui, a gente consegue zerar esse primeiro coeficiente. Então, vamos lá? Então, a linha 2, a nova linha 2, vai ser igual a 5 vezes a própria linha 2 menos 3 vezes a linha 1. E a linha 3 vai ser igual a 5 vezes a própria linha 3
menos 2 vezes a linha 1, ok? Bom, aí a gente tem os seguintes valores, né? Coloquei aqui as continhas para vocês. Multiplicando aqui toda essa linha por 5 e subtraindo 3 vezes a linha 1, a gente tem 5 vezes 3 menos 3 vezes 5, obviamente é 0. Aqui, 5 vezes 5 menos 3 vezes 4 nos dá aí 13. Aqui, 5 vezes 3 menos 3 vezes 10 nos dá menos 15. E aqui, 5 vezes 66 menos 3 vezes 62 nos dá 144, que estão escritos aqui para vocês. Eu coloquei aqui as continhas, mas quando vocês forem fazer, não precisa escrever, tá bom? Agora, a linha 3, a gente vai fazer 5 vezes a linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Então, aqui, 5 vezes 2 menos 2 vezes 5 nos dá 0. Aqui, 5 vezes 3 menos 2 vezes 4 me dá 7. Aqui, 5 vezes 7 menos 2 vezes 10 me dá 15. E aqui, 5 vezes 44 menos 2 vezes 62 me dá 96. São esses carinhas aqui, ok? Então, beleza. A primeira linha, ela continua inteira no escalonamento. Na segunda linha, a gente já zerou um coeficiente. Agora, para a terceira linha, a gente tem que zerar tanto o primeiro quanto o segundo coeficiente, ok? Então, vejam. Agora, eu não posso multiplicar nem fazer nenhuma operação entre a linha 1 e a linha 3. Porque se eu fizer, sei lá, 0 vezes mais a primeira linha aqui, eu vou voltar a ter um coeficiente aqui. Então, toda vez que a gente vai fazendo aí as operações para zerar os coeficientes, a gente passa a usar a linha de cima, tá bom? Porque não adiantaria eu usar a linha 1, senão, de novo, eu teria aqui algum carinha que eu acabei de zerar. E agora eu quero zerar esse cara. Portanto, eu tenho que fazer as operações entre a primeira e a segunda linha. Uma vez que 0 mais 0, aí 0 menos 0 vai dar 0. Não importa o coeficiente que vocês multipliquem aqui, beleza? Bom, agora, para zerar esse 7 aqui, a gente tem que pensar em como fazer isso. Veja, se eu multiplicar toda a minha linha 3 por 13 e subtrair dela 7 vezes a minha linha 2, eu vou conseguir zerar meu carinha aqui, meu coeficiente. Então, vamos fazer isso? Então, a nova linha 3 vai ser 13 vezes a linha 3 menos 7 vezes a linha 2. Fazendo essa conta, a gente obtém aí 13 vezes 3 menos 7 vezes 3 dá 0, ok? Que nem a gente já tinha visto, que ia dar 0 mesmo, a operação entre zeros. Agora, 13 vezes 7 menos 7 vezes 13 também vai me dar 0. A gente conseguiu o que a gente queria. Agora, 13 vezes 15 menos 7 vezes menos 15 vai me dar aqui, ó, 300, ok? E agora, 13 vezes 96 menos 7 vezes 144 vai me dar aqui 240, beleza? Bom, agora a gente finalizou o processo de escalonamento. Lembrando que na primeira linha a gente não cancela nenhum coeficiente, na segunda linha a gente cancela um coeficiente e na terceira linha a gente cancela 2 coeficientes. Vai ficar sempre um triangulinho aqui, assim, tá vendo? Para aumentar o tanto de equações. Beleza, mas agora como é que a gente descobre o valor de x, de y e de z? Bom, no método do escalonamento, que é esse método que a gente obteve aqui, escalonando, a gente chegou nesse sistema, que é esse mesmo aqui, eu só copiei ele, tá bom? Então, para resolver ele, a gente vai sempre começar a resolver de baixo para cima. Então, lembra que esses carinhas aqui eram os carinhas que multiplicavam x, esses carinhas multiplicavam y e esses aqui multiplicavam z. Esses números aqui correspondem aos termos independentes das nossas equações, ok? Então, como eu falei para vocês, a gente vai sempre resolver de baixo para cima.
Então, aqui a gente tem 0 vezes x mais 0 vezes y mais 300 vezes z, que é igual a 240. Então, 300z é igual a 240. Isolando z aqui, como 300 está multiplicando, a gente passa para o outro lado dividindo e a gente obtém que z equivale a 0,8, ok? 0,8 que 0,80, né, centavos, uma vez que a gente está lidando com dinheiro. Agora, para encontrar y, a gente vai utilizar a segunda equação. A segunda equação, ela fala para a gente que 0 vezes x mais 13 vezes y menos 15 vezes z é igual a 144. Coloquei aqui. Agora, percebam que o único valor que a gente não conhece é y, uma vez que a gente já conhece o valor de z e o valor de z vale 0,8. Bom, substituindo aqui nessa equação 13y menos 15z igual a 144, a gente fica com 13y menos 15 vezes 0,8, nosso valor de z, igual a 144. Resolvendo aqui a continha, a gente tem que 13y menos 12 é igual a 144. Esse menos, ele está subtraindo, então ele vai passar para o outro lado somando, ok? Com a operação inversa. Então, aqui a gente tem que 13y é igual a 144 mais 12, ou seja, 156. Então, 13y é igual a 156. Esse 13 aqui, ele está multiplicando o nosso y, então ele vai para o outro lado com a operação inversa, que é dividindo. Então, y vai ser igual a 156 sobre 13, ou seja, y é igual a 12 reais. Agora, para x, a gente vai usar aqui a primeira equação. Percebam que a gente foi de baixo para cima. Então, para x, a gente tem que 5x mais 4y mais 10z é igual a 62 reais. Substituindo tanto y como z, que a gente já encontrou aqui, e realizando a nossa continha, a gente tem que x vale R$1,20, R$1,20, ok? Agora, voltando aqui para a pergunta do exemplo, ele fala para a gente assim, para comparar os preços unitários, tananã, o Ricardo calculou o preço da caneta, do caderno e do lápis. Aí ele pergunta, qual é a soma desses preços? Então, a soma da caneta, do caderno e do lápis vai ser igual a 1,2 mais 12 mais 0,8, ou seja, R$14, que nos leva aí à alternativa B. Tá bom, gente? Esse foi o método do escalonamento, junto com o exemplo. Espero que tenha ficado mais claro. E no próximo tópico a gente vai ver um pouquinho sobre como a gente pode classificar os sistemas lineares. Beijo!